Olá, terrenos! Então, o título é nada a ver, né? Mas é porque eu gosto de inventar as palavras, então finge que existe. Eu estava pensando semana passada sobre julgamento e eu percebi que tem muito mais a ver comigo do que com os outros. E aí eu lembrei que eu vim de um espaço que naturalmente aconteciam julgamentos, né? Mas eu também tinha uma sensação de bolha, de perfeição, que era confortável, mas eu ficava incomodada principalmente quando eu não estava na bolha. E é muito assim, pra mim é muito difícil, sem noção, você ter que ser referência. E referência não erra, né? Referência tem que fugir da aparência do mal. Acho natural a gente admirar alguém e olhar para aquela pessoa e falar, nossa, eu gostaria de ter esse tipo de comportamento, enfim. Mas quando vira via de regra que eu preciso ter certos comportamentos e de forma alguma eu posso vacilar, isso tira o meu tira a minha essência, tira quem eu sou, porque eu não tenho possibilidade de muitas escolhas diferentes. E eu percebi que em algum momento, nesse domingo, que eu ia conduzir o círculo de mulheres no Sagrado Feminino, eu percebi que algumas memórias me tomaram e aí só depois eu fui encaixando e entendendo o que estava acontecendo comigo. Primeiro, era domingo. Isso diz muita coisa. Segundo, me veio um peso de responsabilidade porque eu ia conduzir um círculo com mulheres e eu fiz isso dos meus 16 mais ou menos até os 21 anos, com meninas adolescentes e a gente tinha um outro tipo de abordagem, né? É... Obviamente que o círculo de sagrado feminino não tem nada a ver com religião, mas tudo isso me veio, e aí veio também o peso da obrigação, que com 21 anos eu questionei o estilo de vida que eu tive por 7 anos. E aí eu decidi conscientemente que aquele período ali já havia acabado. E aí depois disso me veio um sentimento de resistência, porque eu não queria mais nesse momento, no domingo, eu não queria mais ter esse sentimento de superioridade, santidade, eu não queria ter o peso da obrigação, eu não queria ter o peso da responsabilidade. E aí eu percebi que eu estava acessando é, momentos meus que de alguma forma geraram algum tipo de resistência, né? E aí essas resistências, elas vieram de... Oi, Jessie. Meu mamãe tá falando aqui, filho. Você espera um pouco? Obrigada. E aí eu percebi a resistência, primeiro, resistência de aceitar a responsabilidade. Segundo, resistência de aceitar que aquilo que eu faço é aquilo que eu amo e por isso eu expresso da melhor forma e eu consigo ser eu mesma enquanto eu compartilho de coisas que fazem parte de mim, como eu fazia antes. Só que naquele período eu não estava tão bem, foi uma semana muito difícil, inclusive falei no vídeo sobre confusão mental. Tô abrindo meu coração para vocês entenderem que todo ser humano passa por processos e quando a gente vai se entendendo, a gente se encaixa e a gente vai ficando mais leve. O melhor é que eu tô gravando esse vídeo e tá me vindo outros insights e eu tô falando outras coisas e é isso aí. Esse processo de crise mental é bom porque no fim das contas a gente se questiona, né? E aí eu percebi algumas crenças que estavam me limitando. Eu percebi que eu não estava tendo confiança em mim e confiança no meu processo de intuição, porque desde o primeiro dia que eu fui nesse círculo, eu já sabia, eu sentia, a informação veio e eu já sabia até tudo que ia falar, apesar que só a história, né? Porque no fim das contas tudo muda com o ser, o corpo e o espaço, né? Enfim,
Só sei que eu fui achando essas partes na minha mente, eu fui fechando abas, eu fui varrendo aquela poeira que foi baixando, porque eu também me dei espaço nesse processo, apesar de que eu estava querendo arrancar os cabelos, mas até o meu bem me ajudou, porque eu consegui ver que eu precisava ter tempo comigo, então eu fiz uns exercícios de yoga, aí tomei um banho gelado e fiquei falando comigo mesma e chorei, até que eu entendi que eu precisava apenas largar a mão de todas aquelas memórias que me fizeram só enxergar de que tá tudo bem também ser referência, tá tudo bem também falar bem, tá tudo bem também, né? Não entrar mais nesse espaço de medo e de insegurança, de não ser perfeita, né? Foi muito doido porque eu tava me sentindo exausta, tava cansada. Eu não sei se você já percebeu que quando você tem muitos processos mentais e não fecha as abas, o seu corpo sente, por isso que a gente se sente tão exaustos, né? E aí eu comecei a entender que o julgamento ele estava a partir da minha perspectiva. Então não é que o outro vai me julgar, é que eu já estou me julgando. Sempre começa da gente. E muitas vezes julgamos não porque aquela outra pessoa está errada, é porque lá no inconsciente eu gostaria muito de fazer aquilo e não consigo. Vocês lembram daquele vídeo que eu postei bem no começo sobre que somos espelhos uns dos outros? É exatamente isso. Eu comecei a fazer um exercício de autopercepção de que toda vez que eu percebia um julgamento, tanto de algo ou de alguém, eu questionava em mim mesma o que precisava se ajustar com relação àquilo. Uma das coisas que me incomoda em julgar é porque quando eu faço isso, eu desmereço a vontade do outro. E ainda mais quando eu invado o espaço com a minha verdade. E aí eu julgo a experiência e desmereço o ser, né? Acho que é um exercício diário, primeiro de gentileza com a gente mesmo, porque aí a gente expande para os outros. E a gente deve fazer rodar essa nova programação de autopercepção, porque a mente que se julga o tempo inteiro é aquela situação que você se coloca, ai, será que eu tô bem? Será que eu vou fazer bem? Será que eu não vou passar vergonha? Será? É sempre com relação ao outro, mas na verdade é com relação a gente mesmo. Então, a dica é se observar e ser mais gentil com você mesmo. E obviamente a gente consegue ser gentil com fora da gente. E se fez sentido, compartilha para que as pessoas entendam que é muito possível a gente ter uma vida mais leve e menos dentro da cabeça e mais vivendo em ação e movimento. Salve!